Se você tem interesse em montar uma liga acadêmica e não sabe por onde começar, continua aqui, porque esse vídeo foi feito especialmente para você. Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera bastante dúvida da universidade, que é a respeito das ligas acadêmicas, mais especificamente como criar uma. Então hoje nós vamos aprender uma receita de bolo que vocês podem utilizar para estar fundando a liga de vocês, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma liga acadêmica. Muita gente entra na universidade, escuta muito falar o termo liga acadêmica, liga disso, daquilo, mas afinal de contas, o que seria uma liga acadêmica? Bom, de forma geral, uma liga acadêmica ela pode ser conceituada como uma entidade civil sem fins lucrativos que é formada por estudantes daquela área e também por professores, que geralmente são os tutores das ligas acadêmicas, os responsáveis, ou algum técnico administrativo que esteja vinculado na área. Dependendo da universidade, não necessariamente o tutor precisa ser um professor. Mas enfim, então é um grupo formado por essas pessoas, cuja finalidade é expandir os conhecimentos acerca de uma determinada área específica, de forma que complemente a formação tradicional do plano pedagógico. Então é como se fosse um grupo cujo objetivo é preencher lacunas que são deixadas durante a nossa graduação. E aí pode vir a dúvida também de muita gente, por que participar de uma liga acadêmica, por que montar uma liga acadêmica, o que eu ganho com isso? Em uma liga acadêmica a gente consegue desenvolver uma série de habilidades, que talvez na graduação a gente não consiga. Então a gente desenvolve habilidades de gestão, principalmente quem faz parte da diretoria, porque você trabalha ali com a organização, trabalho de todo um grupo, então você precisa passar algumas funções, você precisa montar um cronograma, você precisa correr atrás de algumas coisas burocráticas para algumas atividades darem certo, então você já começa a adquirir algumas habilidades. Organização também é uma outra coisa que a gente desenvolve muito em liga acadêmica. Mesmo quem não é organizado, quando entra na liga, aprende a ser, porque não tem escapatória. E um pouquinho de marketing também a gente acaba pegando, porque dentro da diretoria ela não é algo fixo. Então você sempre está girando ali. Você pode começar como um diretor científico, depois ir para diretor de marketing, depois ir para presidente, depois ir para vice-secretário. Então você consegue ter um contato ali com cada uma das áreas. Isso vai desenvolvendo todas as suas habilidades. Pessoal que tem uma certa dificuldade também com comunicação, em liga acadêmica a gente treina bastante isso, seminários, apresentação de trabalhos em congressos, aulas abertas e claro que as ações em comunidade, que para mim é a melhor parte. As ligas geralmente elas trabalham no tripé universitário, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então durante a montagem e a organização do cronograma, as pessoas responsáveis, a diretoria e o tutor, eles precisam pensar em atividades que contemplem esses três vieses, que ensino, pesquisa e extensão, de forma indissociável. Porque a gente costuma falar separadamente, né, ensino, pesquisa e extensão, só que a ideia, principalmente dentro de uma liga, é que esses três sejam trabalhados juntos. Agora a gente vai entrar na parte principal do vídeo, que é o passo a passo, propriamente dito, de como criar uma liga acadêmica do zero. Aqui vai ser bem uma receita de bolo mesmo, e aí vocês seguindo esses passos, vocês vão conseguir montar a liga de vocês, tá? A primeira coisa é uma coisa bem óbvia, para falar a verdade, que é escolher um tema, o qual vocês queiram trabalhar dentro de uma liga acadêmica. Geralmente esse tema ou ele é uma especialidade dentro daquela área, por exemplo, se for odontologia, pode ser periodontia, pode ser endodontia, cirurgia e por aí vai. E aí vai depender muito do seu curso. Ou pode ser um tema que seja muito extenso e que dê para desenvolver dentro de uma liga acadêmica. Uma coisa que vocês precisam fazer antes disso, de já escolher o tema e partir para os próximos passos, é pesquisar se dentro da universidade de vocês já existe uma liga que trabalha esse tema ou algo parecido, para vocês não criarem uma certa competição ou acabar criando uma coisa que não vai fazer tanta diferença assim, né? Se já existe uma liga que trabalha um tema parecido com aquele ou aquele tema específico, não convém você já criar uma outra. Ou você entra dentro dessa liga, faz o processo seletivo e participa, ou você pensa em um outro tema que não seja abordado por nenhuma liga acadêmica da sua universidade para você começar. Beleza, escolhemos o tema, pesquisamos na universidade se tem algum parecido, não tem, então você já tem de onde partir para montar a sua liga. Depois de você escolher o seu tema ou a área do conhecimento que você quer seguir dentro da sua liga, você precisa
convidar um professor para ser tutor dessa liga. Ele vai ser o responsável por coordenar juntamente com a diretoria que você também precisa montar antes de ir para os próximos passos. Então, você pode fazer um convite para algum professor do seu curso, ou algumas universidades, elas permitem que o tutor seja de outro curso. Então, não necessariamente ele precisa estar no de vocês, tá? Convém dar uma olhada nas diretrizes das universidades de vocês. Geralmente tem alguns órgãos como o COLIG, que aí é uma entidade responsável por esse controle de ligas acadêmicas, de criação, de documentação. Então eles vão saber tirar essas dúvidas, mas o que é mais comum é que esse tutor seja algum profissional, seja ele professor ou técnico administrativo, que tenha experiência na área. Claro, né? Como ele vai coordenar todo o processo, ele precisa ter experiência naquela área, senão vocês vão acabar tendo mais problemas, porque vão ter que correr atrás de convidado para auxiliar no desenvolvimento dos temas. Então, o tutor, ele já tendo uma experiência na área, já facilita bastante. E aí depois vocês vão convidar alguns alunos da confiança de vocês, ou que vocês percebam que tem uma proatividade, porque esse primeiro momento ele necessita de pessoas com proatividade e que estejam dispostas ali a doarem um tempinho, porque agora vocês vão construir o documento primordial que vai reger toda a liga, que é o estatuto da liga acadêmica. A diretoria, geralmente, ela é composta por estudantes, e aí existem alguns cargos que não mudam de liga para liga, que é o que eu vou passar aqui para vocês, tá? É claro que não necessariamente vocês precisam chamar da mesma coisa, os nomes variam, só que as funções elas acabam sendo as mesmas. A diretoria geralmente ela é formada pelo presidente, que é o aluno que vai ficar responsável por todo o grupo. Ele pode ser tanto aquela pessoa que teve a ideia inicial de criação da liga, ou se essa pessoa não se sentir preparada, às vezes porque é um calouro, né, não teve tanto contato assim com aquela área, mesmo que na graduação, então ele pode chamar algum que esteja mais à frente e que seja de confiança dele para comandar o grupo inicialmente. Depois eles podem fazer uma nova eleição e aí essa pessoa pode entrar como presidente. Depois do presidente a gente tem o vice, que é o responsável por auxiliar o presidente nas suas funções. Geralmente quando o presidente ele não pode participar de alguma reunião ou fazer alguma coisa que seja de sua função direta, geralmente o vice-presidente ele assume esse papel. Depois a gente tem um secretário ou diretor administrativo, varia muito de liga para liga, que é o responsável por redigir as atas, controlar a presença, mandar alguns avisos no grupo, funções nesse sentido. A gente tem os diretores de ensino, pesquisa e extensão. Algumas ligas preferem colocar pessoas diferentes para cada uma das três, e algumas ligas preferem juntar os três e colocar uma diretoria científica. E aí dentro dessa diretoria científica participam 2 ou 3 diretores, porque são funções bastante extensas, né? Já que engloba o tripé ensino, pesquisa e extensão. Mas vocês podem muito bem fazer de forma separada também, tá? Não tem problema. Dependendo, fica até mais organizado. Contanto que vocês consigam trabalhar os 3 juntos, não tem problema nenhum. Existe o tesoureiro também, é o diretor financeiro. Aí pode até entrar uma certa dúvida de vocês, que peraí, eu falei que é uma entidade sem fins lucrativos, para que ter um diretor financeiro, um tesoureiro? É porque geralmente as ligas acadêmicas, elas desenvolvem alguns eventos científicos que o pessoal costuma cobrar uma certa taxa que é convertida no coffee break ou alguma outra coisa que vai acontecer durante o próprio evento. Então o objetivo não é lucro, porque o dinheiro ele não vai ficar com a liga, ele vai ser usado para o próprio evento no qual as pessoas irão participar. Ou para a confecção de blusas da liga, jalecos, se for o caso de cursos da saúde, ou alguma outra coisa que a liga queira produzir, tá? A gente necessita de uma certa quantia. E aí, vindo de uma pessoa só ou de outra, fica um pouquinho injusto. Então, uma vez ou outra, a liga ela necessita de arrecadar algumas quantias, só que voltadas para coisas da própria liga que não vinculadas a lucro. E por último, a gente tem o diretor de marketing, que é o responsável por controlar as mídias sociais da liga. Então, Instagram, Facebook, YouTube, é o responsável por fazer as artes, entrar em contato com algumas empresas, no caso de parcerias. Então, é um cargo de grande importância, principalmente para você conseguir uma certa visibilidade para a liga acadêmica. E aí, depois que você já tem o professor ou técnico administrativo que vai ser o tutor, você já tem a diretoria formada, vocês vão partir
para a primeira fase burocrática que tem, que é a elaboração do estatuto. Vocês não conseguem fazer nada na liga acadêmica se vocês não tiverem esse documento. Nele vão estar descritas as finalidades da sua liga, os objetivos da sua liga, por quem ela é formada, quem que é o tutor, quais as áreas que ela vai abordar, como ela vai abordar, quais dias que vão acontecer as reuniões, se vai ser semanalmente ou quinzenalmente, como que acontece para entrar na liga, então como que funcionam os processos seletivos, como que funciona a questão de votação, quando tem que votar alguma coisa. Então são o caso das assembleias deliberativas, quando vocês querem votar para decidir alguma coisa, ou as assembleias gerais também, são as reuniões que a gente faz, tá? Tudo isso deve estar descrito no estatuto, até mesmo para resguardar a diretoria e os próprios membros ligantes que vão fazer parte depois. Nesse caso, eu vou deixar na descrição um link de um documento que ele vai ter alguns pontos que precisam estar presentes no estatuto de vocês. Talvez algumas universidades cobrem alguma coisa diferente, alguma coisa a mais ou a menos do que esteja ali, só que é o padrão, o que eu vou deixar para vocês, tá? E aí vocês podem acessar e usar como base para montar o estatuto da liga de vocês. Uma outra coisa que ajuda bastante também quando vocês estão criando uma liga é entrar em contato com outras pessoas que já participaram da criação de ligas acadêmicas ou que estão na diretoria de alguma liga acadêmica e pedir auxílio na questão de quais documentos vocês precisam organizar, se existe alguma coisa no estatuto diferente disso que eu vou passar para vocês nesse documento, tá? Para vocês já terem de onde partir. Depois que vocês montarem esse estatuto, ele ser aprovado tanto pela diretoria quanto pelo tutor, vocês precisam descobrir como que é feita a oficialização das ligas acadêmicas na universidade de vocês. Algumas universidades funciona da seguinte forma: vocês montam o estatuto, ele é aprovado e aí ele leva a assinatura obrigatoriamente do presidente e do tutor. Se vocês quiserem da diretoria toda também não tem problema, desde que esteja presente a do presidente e do tutor. E aí vocês mandam para a coordenação de curso, a coordenação marca uma reunião com o colegiado de curso e aí eles votam se aprova ou não a criação dessa liga acadêmica. Algumas universidades em algumas universidades apenas fazendo isso vocês já conseguem a oficialização da liga, mas em universidades que possuem o COLIG, que é o Conselho de Ligas Acadêmicas, esse trâmite é feito por lá. Então você entra em contato com o COLIG, comunica que você tem interesse em fundar uma liga, fala que você já tem o estatuto e eles vão falar para vocês quais os documentos que são necessários para oficializar a criação dessa liga. Tá? Às vezes eles pedem o estatuto, uma quantidade mínima de membros, um esboço de quais as atividades que serão desenvolvidas no primeiro semestre de funcionamento da liga. Então assim, vai depender da universidade de vocês, tá? Vale a pena dar uma pesquisada. Depois que vocês oficializarem a liga de vocês, vocês partem para a próxima fase, que é a mais tranquila, entre aspas, que é a fase de elaboração de um cronograma de atividades, e dentro desse cronograma de atividades, que vão ser as ações que vocês vão desenvolver na liga, tem que estar previsto um processo seletivo. Vocês precisam de mais membros. Até então, pela nossa sequência aqui, a gente tem uma diretoria, a gente tem um professor tutor ou professores tutores, pode ser mais de um, mas a gente precisa de uma mão de obra maior para conseguir desenvolver as ações que a liga pede. Então isso é feito via processo seletivo. E aí, como esse processo seletivo vai ser realizado, vai depender de vocês, tá? E geralmente ele é regido por um edital próprio. Então, fora o estatuto que já existe, lá vão estar os pré-requisitos das pessoas para serem membros dessa liga acadêmica. O edital, ele é especificamente sobre o processo seletivo em questão, tá? Então, nele vai estar descrito, resumidamente, o que é essa liga acadêmica, quais são as suas finalidades, quantidade de vagas, quais os pré-requisitos para poder concorrer a membros da liga e, claro, as etapas do processo seletivo. Se vai ter entrevista, se vai ter análise de currículo, se vai ter uma prova escrita ou não, tá? Tudo isso vai estar descrito lá. E aí, é bacana vocês fazerem esse edital separado, porque a gente sempre está mudando. Às vezes acontece como aconteceu nesse período, né, que é questão de pandemia. Antes a gente fazia o processo seletivo presencial. Aí por um tempo ele não pôde ser realizado. Então deixar isso engessado no estatuto não é tão interessante, porque aí podem acontecer esses casos, vocês vão ter que marcar uma assembleia deliberativa para tentar descobrir como que vocês vão fazer
Dependendo, vocês têm que fazer essa modificação no estatuto para depois aprovar, então demanda um tempo maior. Fazendo por editais e deixando isso escrito no estatuto, de que cada processo seletivo vai ser regido por um edital próprio, vocês facilitam demais a vida. Caso vocês tenham dúvidas de como fazer esse edital para esse processo seletivo, também vou deixar um documento na descrição, tá? Um padrão, alguns tópicos que geralmente estão presentes nesse edital que vocês podem usar para se basearem no momento de montar o de vocês, tá? Mas vocês podem também entrar em contato com o pessoal das outras ligas da faculdade de vocês e perguntar como que eles fazem o processo seletivo, que dependendo vocês podem fazer de forma parecida, tá bom? Um outro ponto que é bastante importante, principalmente para ligas novatas, é entrar em contato com outras ligas da mesma área. Então, isso pode ser feito via Instagram. Quando você cria um Instagram da liga, geralmente a gente faz o seguinte, a gente segue quem faz parte da liga e também segue outras ligas acadêmicas da área. A partir daí, você consegue ter um contato com o trabalho delas, então o que elas andam desenvolvendo, e vocês podem tomar de inspiração. Porque começar uma liga do zero é complicado, porque você não sabe exatamente de quais atividades partir. Vocês podem mandar mensagem para essas ligas acadêmicas, geralmente o pessoal é bem receptivo, eles ajudam bastante, falam como que eles fizeram no início para dar certo, dão algumas sugestões também, porque a gente acaba cometendo alguns erros, isso é normal, tá? E aí, algumas pessoas gostam de ajudar, então elas falam, olha, não faz isso que não dá muito certo, faz dessa maneira que é melhor. Principalmente se vocês conseguirem ligas que são da mesma área que vocês pretendem trabalhar. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Se inscrevam no canal se vocês já não forem inscritos, podem comentar o que vocês quiserem, tá? Sugestões também, críticas, a gente está aberto a tudo. Ou o que vocês quiserem comentar também. E podem ficar à vontade para compartilhar esse vídeo com alguém que vocês conheçam, que pretendem montar uma liga ou que querem montar uma liga e não sabem de onde começar. Talvez esse vídeo possa ajudar de alguma forma, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro.